A Libertadores é o torneio mais difícil da América do Sul e só os melhores vencem. Mas às vezes times pequenos que ninguém dava muita bola vão lá, surpreendem todo mundo e vão longe eliminando gigantes. Então nesse vídeo a gente vai ver algumas dessas zebras que aconteceram na Copa Libertadores. Mas antes de começar, quero falar pra vocês que o canal tem Instagram. Se tu quiser ver curiosidade de futebol no Insta, só ir lá. Então já vamos começar com um time brasileiro que chegou na final da Liberta, mas caiu tanto que hoje tá na segunda divisão estadual, o São Caetano. O São Caetano hoje é um time de meio de tabela da Série B do Paulistão. Pois é, mas lá no início dos anos 2000, ele foi literalmente o meteoro que passou. Pra tu ter noção, os caras saíram lá de baixo e foram vices do Campeonato Brasileiro de 2000. Por muito pouco não levaram o Brasileirão. Então se classificaram pra Libertadores, onde terminaram nas oitavas. E no Brasileirão de 2001 foram vices de novo. Pois é, os caras eram muito bons. Então mais uma vez foram pra Liberta e caíram num grupo forte com Cerro Porteño, Alianza Lima e Cobreloa. Tipo, o Cerro Porteño e o Alianza Lima tinham sido campeões em seus países, tá ligado? Mas o São Caetano do técnico Jair Pisserni não se intimidou. Conseguiu 4 vitórias em 6 jogos, incluindo um 3-0 no Alianza Lima lá no Peru, e se classificou em primeiro. Então foram pras oitavas e o São Caetano caiu contra um dos melhores times do Chile, o Universidad Católica. Aí, mano, foi um sufoco. Mas os paulistas ganharam nos pênaltis e se classificaram pras quartas da Liberta pela primeira vez na história. E se nas oitavas foi difícil, agora iam encarar um dos maiores clubes de todos, o Peñarol. Mano, o Peñarol é um time absurdo que ganhou 5 Libertadores e 3 Mundiais. Imagina. Então quando começou o confronto, na ida o Peñarol até derrotou o São Caetano, mas na volta, mesmo tomando outro gol, os paulistas conseguiram empatar e ganharam nos pênaltis de novo. É sofrido, mas vão avançando. E agora, valendo vaga pra grande final, o São Caetano ia encarar simplesmente o time que teve a melhor campanha na fase de grupos naquele ano, o América do México. Sim, até alguns anos os times mexicanos jogavam a Liberta e o América era um dos mais fortes. Na primeira fase foram os melhores e estavam invictos até então. Mas se o América não tinha perdido, o São Caetano foi lá e plau, 2-0 no Pacaembu e 1-1 na volta, se classificando pra final da Copa Libertadores da América. Que loucura! E agora na decisão iam encarar outro gigante na Liberta, o paraguaio Olímpia, que já tava na sua 5ª decisão. Aí o primeiro jogo foi no Paraguai e o camisa 8 Ailton marcou pro São Caetano ganhar por 1-0. O mais difícil, que seria ganhar no Paraguai, conseguiram. Então voltaram pro Pacaembu e o São Caetano ainda ampliou. Os caras foram pro intervalo da volta com praticamente a taça na mão. Mas aí, na segunda etapa do segundo jogo, o Olímpia marcou 2 gols e levou a partida pros pênaltis. Aí não deu pros paulistas e o Olímpia se sagrou campeão. O São Caetano de Somália, Anailson, goleiro Silvio Luiz e companhia, terminou a campanha como vice da Libertadores. Oficialmente o segundo melhor time das Américas. Que doideira. Então tá, 2 anos depois do São Caetano protagonizar esse feito absurdo, outro time decidiu surpreender todo mundo e derrubar gigantes, o Once Caldas. Tu já ouviu falar do Once Caldas? Pois é, hoje ele é um time de meio de tabela da Colômbia que lá em 2003 venceu o primeiro turno do Campeonato Colombiano e se classificou pra Libertadores. Tipo, ninguém dava bola pro Once Caldas e nem de longe o apontavam como favoritos. Até ali, o único time colombiano a ganhar a Liberta tinha sido o Atlético Nacional em 89. Mas o Once Caldas foi e caiu num grupo com Vélez Sarsfield, Fênix do Uruguai e União Maracaibo da Venezuela. Não era um grupo tão forte, tá ligado? Então o Once Caldas conseguiu dominar e passou em primeiro. Aí nas oitavas, caíram contra aquele time mais original do mundo, o Barcelona do Equador, e passaram nos pênaltis com sufoco pra encarar o próximo adversário, o Santos. O Santos naquele ano era treinado pelo Vanderlei Luxemburgo e tinha jogadores como Elano e Robinho no elenco. Até ali era o melhor ataque do campeonato. Mas o Once Caldas não se intimidou e derrotou o Santos por 2-1 no placar agregado. O Once Caldas do técnico Montoya e jogadores como o goleiro Enal, Miguel Rojas, João Viafari e companhia tava na semifinal da Liberta pela primeira vez na história. E se eliminaram um brasileiro nas quartas, na semifinal encararam outro brasileiro muito forte que seria campeão no ano seguinte, o São Paulo. O São Paulo em 2004 era treinado pelo Cuca, tinha o Rogério Ceni no gol e era o favorito para passar pelo Once Caldas. Mas no Morumbi lotado, os colombianos conseguiram segurar o ataque e o São Paulo não conseguiu fazer nenhum gol. Aí na volta o Once Caldas meteu uma pressão em casa e ganhou por 2-1. Pela primeira vez, um time colombiano que não fosse o Atlético Nacional chegou na final da Liberta. E se pegaram times difíceis até ali, a decisão ia encarar simplesmente o mais forte do continente, o Boca. Mano, o Boca Juniors naquela época dominava. Eles já tinham sido campeões em 2000, 2001, 2003 e agora estavam na final de novo. Só imagina. Então foram pro estádio Bombonera e a defesa
do Once Caldas mais uma vez se mostrou muito forte. Não se desligaram nem por um segundo, ficaram muito encaixados e não deixaram o Boca se impor. Então os argentinos não marcaram e a ida terminou em 0 a 0. Mano, não tomar gol no Bombonera já era uma vitória. Então foram pra partida de volta e com a pressão da torcida, o Once Caldas abriu o placar. Mas aí no segundo tempo o Boca empatou e ela foi pros pênaltis. Aí nos pênaltis o Boca tremeu. Deram 2 chutes pra fora e o que bateram certo, o goleiro pegou. Então o Once Caldas ganhou e levou a Copa Libertadores pela primeira e única vez na história. Mano, que coisa maluca. Imagina o Once Caldas campeão da Liberta. Foi uma coisa tão surpreendente que o Once Caldas nunca mais chegou nem nas semis. Foi uma campanha impressionante. Então tá, até aqui a gente viu 2 times que chegaram na final pela primeira vez. Um ganhou e outro não. Mas agora, a próxima Libertadores que a gente vai ver não teve um, mas sim 2 times muito aleatórios chegando na decisão. Sim, isso aconteceu lá na edição de 2014. Mano, a edição de 2014 já foi meio estranha, porque pela primeira vez desde 1991 não teve um brasileiro nas semis. O último time do Brasil caiu nas quartas de final e as semis foram formadas por Nacional do Paraguai contra Defensor Sporting do Uruguai e São Lourenço da Argentina contra o Bolívar da Bolívia. Sim, parece mais semifinal de Sul-Americana. Tipo, com essas semis, qualquer time que passasse seria um finalista inédito. Aí no primeiro confronto, os paraguaios do Nacional eliminaram o Defensor Sporting e no segundo o São Lourenço goleou o Bolívar. A final seria entre Nacional e São Lourenço. Pra tu ver o nível deles, na fase de grupos os 2 times foram vices, sendo os classificados pro mata-mata com as piores campanhas. Tanto o São Lourenço quanto o Nacional ganharam só 2 dos 6 jogos da fase inicial. Pois é, aí mesmo não sendo nem de longe os melhores, de um jeito surpreendente chegaram na final e a ida foi no Paraguai. Mas mesmo que nenhum deles fosse aquela potência toda, o São Lourenço ainda era melhor. Então na casa do Nacional, os argentinos jogaram demais e conseguiram fazer o gol. Só não saiu com a vitória porque no finalzinho os paraguaios empataram em 1 a 1. Aí na volta o São Lourenço não jogou tão bem, mas com gol de pênalti fez o 2 a 1 no agregado e o time do goleiro Torrico, lateral Buffarini, zagueiro Kahneman e companhia conquista a Copa Libertadores da América pela primeira vez na história. Até então o São Lourenço era zoado por nunca ter ganhado a Libertadores, mas agora conquistaram a América e entraram pra lista dos grandes. Foi uma coisa assim tão fora da curva que quando o São Lourenço disputou a Libertadores de novo no ano seguinte, caiu na fase de grupos. Pois é. E por fim, a última zebra que a gente vai ver foi de um time que hoje é forte, mas que lá em 2016 ninguém conhecia muito. O Independiente del Valle. Sim, o Del Valle hoje é conhecido por todo mundo. Ganhou a Sul-Americana de 2019, passando pelo Corinthians nas semis. Em 2020 jogou a Recopa Sul-Americana com o Flamengo e etc. Mas lá em 2016 ele não era tão famoso. Pra tu ter noção, o Independiente del Valle estreou na primeira divisão do Equador, sabe quando? Em 2010. Pois é. Aí conseguiram se classificar pra Libertadores de 2014, onde caíram na fase de grupos. Em 2015 ficaram na pré-liberta e por fim chegou 2016. Em 2016 não estavam nem um pouco na lista dos favoritos. Os caras nunca nem tinham ganhado o campeonato do Equador, só se classificaram pra Liberta mesmo, sabe? Então o Del Valle do técnico Pablo Repeto e jogadores como Orejuela, Sornosa, Cabeças e tal foram pra fase de grupos e caíram com o Melgar, Atlético Mineiro e Colo-Colo. Até ali o Del Valle nunca tinha passado da fase de grupos, então esse era o objetivo principal deles, tá ligado? O que viesse depois disso era lucro. Aí ao final de 6 jogos, finalmente conseguiram passar da primeira fase, se classificando em segundo lugar. Já era o mais longe que tinham ido. Mas aí, quando aconteceu o sorteio das oitavas, o Del Valle deu muito azar, porque caíram justamente contra o atual campeão River. Mas o Del Valle não teve medo e em casa ganhou por 2 a 0. Aí na volta o River até fez o seu, mas não conseguiu empatar. O Del Valle passava por 2 a 1. Tipo, esse já era o maior momento da história do clube. E agora o próximo adversário era o time mexicano, o Pumas. Aí, mano, o Pumas acabou sendo mais difícil que o River. Os equatorianos ganharam o primeiro jogo, mas perderam o segundo. Então, pra passar, tiveram que vencer nos pênaltis. E se encararam o River nas oitavas, agora na grande semifinal, pegaram seu rival Boca, que tinha jogadores como o Tevez. Não ia ser nada fácil. Mas aí, lá no Equador, os caras conseguiram dominar a partida, ficando com mais de 60% de posse de bola e ganharam por 2 a 1. Iam com vantagem pra volta. Só que, né, ir pro La Bombonera com só um gol de vantagem não é muita coisa. Tudo podia acontecer. Mas o Del Valle se mostrou muito forte e fez uma das maiores partidas da história do clube, derrotando o Boca na Argentina por 3 a 2. 5 a 3 no agregado. O time que estreava na primeira divisão lá em 2010 e que nunca tinha passado da fase de grupos da Liberta, agora tava na final da maior competição do continente. Isso que é uma subida. E agora na decisão iam encarar o Atlético Nacional, que foi o melhor time da fase de grupos. Mas se o Del Valle chegou até ali
derrubando os gigantes. Agora contra os colombianos não conseguiram repetir o feito. Na ida no Equador o jogo terminou empatado e na Colômbia o Independiente perdeu por 1 a 0 pra ficar com o vice. Mano, essa campanha foi histórica. Mesmo sem ganhar o nome na taça, o que o Del Valle fez a ficar marcado pra sempre. E aí, o teu time já ganhou uma Libertadores? Comenta aí embaixo. E se gostou desse vídeo, dá uma olhada nos outros que eu já postei. Se curtiu esse, vai gostar dos outros também. Então, beleza? Valeu e tchau!